Boa noite, irmãos. Shalom. A paz, tudo bem? Como vocês estão? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé nessa noite. Vamos adorar ao Senhor. Você que está em casa, muito boa noite também. Shalom. Seja bem-vindo a adorar o Senhor conosco, aqui na Igreja Batista da Lagoinha, Horto. E nós temos motivos para isso, amém? Só de estarmos vivos aqui, com saúde, podendo contemplar daquilo que o Senhor tem feito, já é motivo para agradecer, amém? Estava agora vendo uma reportagem antes de sair de casa, e um senhor que havia morrido, morreu um mês atrás, por conta da Covid, e a filha teve a oportunidade de realizar o último desejo dele. E o último desejo de quem está no leito de morte não é um carro novo, não é mais ações na bolsa de valores. O último pedido dele, sabe qual foi? Um abraço. Nos últimos momentos de vida, as pessoas pedem um abraço, querem presença de um ente querido, das pessoas que amam. E às vezes algumas pessoas só assim conseguem ver, perceber o verdadeiro valor das coisas, mas nós não precisamos estar assim para agradecer ao Senhor. Nós podemos engrandecer e agradecer a todo momento, amém? É isso que nós vamos fazer nessa noite, engrandecer o nome do Senhor, porque Ele é digno de honra, de louvor, de adoração, sobretudo nessa noite especial, que é a noite de ceia, que além de ser uma ordenança, é um memorial, para que nos lembremos da morte do Senhor por nós, da sua ressurreição, e de que um dia Ele voltará, assim como prometeu vir e veio. Ele vai voltar, e vai voltar cercado de anjos, para levar a sua igreja sem mácula, sem rugas, igreja da qual fazemos parte, amém? Então eu te convido a entregar a sua adoração ao Senhor, aquilo que você tem de melhor, que é o seu tempo, a sua adoração, todo o seu ser. A palavra de Deus diz em Deuteronômio capítulo 6, versículo 21, combinado com Colossenses 1, 13 e 14, que lidos juntamente formam um versículo só, e diz assim: éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor com mão forte nos tirou de lá e nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção por meio do seu sangue. Amém? Vamos adorar o nome do Senhor então nessa noite, porque Ele é grande, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra e toda adoração, no nome de Jesus. Você que está em casa também, convidado a adorar também conosco, fique à vontade. Onde é o Espírito Santo, ali é a liberdade, amém? Em nome de Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, do santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Somos mais que vencedores, amém? E que nos ajuda contra o inimigo. E é por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos
Seja engrandecido, Senhor, nessa noite. Queremos agradecer-te e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, céu. Obrigado, Senhor. Temos motivos para agradecer ao Senhor nessa noite. Temos motivos para engrandecer o teu nome nessa noite tão especial de ceia, onde lembraremos o teu sacrifício por cada um de nós, onde lembraremos que não foi um pedido a ser do Senhor, e sim uma ordenança. E é por isso que agradecemos ao Senhor nessa noite. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos. A Bíblia diz que somos mais que vencedores e que nos ajuda contra o inimigo. Está amarrado em nome de Jesus. E é por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, céu. Queremos o teu nome engrandecer. Você pode agradecer o nome do Senhor e agradecer-te por tua obra em nossas. Que obra, hein? Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Você pode adorar o Senhor nessa noite. Feche os teus olhos, começa a dizer palavras que vão engrandecer o nome do Senhor. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós louvamos ao Senhor e agradecemos o teu nome nessa noite, Senhor. E céu. Obrigado, Senhor. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Obrigado, Senhor. Nós possamos diminuir e o Senhor crescer a cada dia. Pode cantar comigo. La, 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 la,
cerrado em meu peito, porque não me dá descanso, eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso, não tenho descanso. Ouvir o meu Senhor bater na porta em meu coração queimou. Ouvir o meu Senhor bater na porta, meu coração queimou. Não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Vou parar, não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Obrigado, Senhor. Ouvir o meu Senhor bater a porta em meu coração queimou. Ouvir o meu Senhor bater a porta em meu coração queimou. Não vou parar, guardarei minha vida aos teus pés. Não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Você pode declarar isso essa noite? Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Senhor, queremos que o teu fogo arda no nosso coração. Queremos que, como a chama viva, o teu Espírito fale conosco e através de nós. Não queremos parar, Senhor, queremos cumprir o teu chamado, em nome de Jesus.
aos teus pés. Vou parar, não vou parar, gastarei a vida aos teus pés. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça. Encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, junto a ti, seu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, Senhor, e conhecer o amor que habita em ti, habita em ti. Minha mente, que meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor, no poder do teu amor.
Em nome de Jesus. No poder do teu amor, no poder do teu amor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Paz e graça da parte de Cristo, amém, igreja? Aleluia! Que louvor abençoado, não é, irmãos? E Deus abençoe a vida do nosso irmão Rodrigo. Amém? Pessoal, vamos orar? Vamos clamar ao Senhor, vamos agradecer a Ele, um domingo que Ele nos trouxe, né? Nós estamos aqui, estamos vivos, com saúde, com força. Comece a clamar no seu lugar, comece a orar, peça ao Senhor graça, a misericórdia dEle. Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, por uma noite maravilhosa que o Senhor nos proporcionou nessa noite, Senhor. Senhor, eu te digo, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, que o Senhor venha consultar, Senhor, cada coração que está aqui presente. Pai, eu te peço uma graça especial, Senhor. Senhor, assim como José, Senhor, estava na prisão. E na onde ele chegou, Pai, tudo prosperava, Senhor. Tudo prosperava. O carcereiro nem se preocupava com as pessoas que estavam lá, porque não era o lugar, Senhor, onde ele estava. Era a presença do Senhor na vida dele. E é essa presença, Senhor, que eu te peço na vida do teu povo, Senhor, presente aqui hoje, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, visitando, Senhor, a família de cada um, Senhor. Que o Senhor venha visitando, Senhor, os lares, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, se achegando àqueles, Senhor, que deixaram um ente querido, Senhor, doente em casa, Senhor. Aqueles que estão nos hospitais. Senhor, nós estamos próximos das eleições. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha, Pai, nessas eleições. Te pedimos que o Senhor levante homens, Senhor, como Mordecai, Senhor, que está na palavra em Esther, no livro de Esther, que preocupa com o seu povo, Deus. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, levantar mesmo homens, Senhor, como José, que cuida da administração do teu povo, Senhor. Que o Senhor venha abençoar as nossas autoridades, Deus. Pai, faça uma obra nova no nosso país, Senhor, na nossa nação. O Senhor já sabe todos aqueles, Senhor, que vão ganhar a eleição, Senhor. Senhor, eu te entrego também, Pai, cada pedido desses de oração. O Senhor conhece o pedido, o Senhor conhece a vida de cada um que está aqui, Senhor, que o Senhor venha. Que o Senhor venha, Pai, de forma, Pai, sobrenatural na vida dos teus servos, Senhor, na vida daqueles, Pai, que te pediram, que clamaram pelo Senhor, que o Senhor possa, Senhor, na vida de cada pessoa, Senhor, de cada pedido, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia se estenda, Senhor, porque nós podemos fazer o impossível e cabe ao Senhor o impossível, Senhor, na vida de cada um. E nós sabemos que o Senhor abençoa o seu povo, Senhor. E nós somos o seu povo, Pai. Te entrego, Senhor, cada membro dessa igreja, Senhor. Aqueles que passaram aqui, Senhor. Aqueles que estiveram aqui, Deus. Te peço, Senhor, que o Senhor mova o coração deles. Que o Senhor dê saudade a cada um deles, Senhor. E que eles venham congregar, Senhor, nesse tempo que o Senhor nos abençoou. Te entrego, Senhor, a vida dos pastores dessa igreja, em especial eu te entrego a vida do nosso líder, Senhor, o Breno, Senhor. Que o Senhor venha fortalecendo, Senhor, cada vez mais a vida dele. Que o Senhor venha dando a ele, Senhor, sabedoria, Senhor, entendimento, para que ele possa, Senhor, levar a liderança dele, Senhor, em todas as áreas, Senhor, dessa igreja, Senhor. Recebe os ministérios, Senhor. Senhor, faz surgir novos ministérios. Traga trabalhadores, Senhor, para os ministérios, Senhor. Levanta, Senhor, trabalhadores, Senhor, para este lugar, Senhor. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque nós vivemos, Senhor, um milagre a cada dia, Senhor. Tanto na igreja
como na nossa casa, Senhor. Senhor, quantas coisas nós vivemos hoje, Senhor. Nós temos um lar, nós temos uma casa, nós somos felizes porque o nosso nome está escrito no livro da vida, Pai. Bendito e louvado seja o Senhor, que nos separou, nos chamou para representá-lo nessa terra. O Senhor é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã. É o Deus que fez, que faz e sempre fará maravilhas nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que bom que eu estou vendo umas carinhas novas, que bênção. Eu vou pedir para você cumprimentar esse irmão, né, sem encostar nele para evitar contaminação, mas levante seu lugar, enquanto eu vou me organizando aqui nos meus papéis. Vou dar uns 30 segundos para você dar paz ao Senhor para esse irmão. Pode ficar de pé, sair do seu lugar, dá paz ao Senhor com o olho assim, né? Paz ao Senhor com a mão, distante, não precisa encostar, mas não deixe de cumprimentar essa pessoa que está ao seu lado. Se você não sabe o nome, pergunta o nome. Às vezes a gente passa tantos dias, né, até meses nessa pandemia sem se ver. Que bom ter vocês conosco. Pode se sentar. Hoje eu vejo que, como o pessoal está de máscara, fica difícil de reconhecer todo mundo, mas eu vejo que tem, se não me engano, aquele irmão é visitante, né? Irmão aí atrás, visitante sim, né? Seja bem-vindo, viu? Nós vamos dar um abraço em você para evitar a fadiga. Mas sinta-se abraçado, porque eu não sei todos os irmãos, mas eu mesmo sou abraçador. Então, estou sendo muito castigado nessa pandemia. Porque lá em casa meu irmão brinca assim comigo. Não sei como é que você é assim. Meu irmão é mais sério, ele fala assim, você abraça até os postos da rua, você já anda assim, reganhado para abraçar. Mas né? Aí você abraça com a mão. Quando eu não posso abraçar a pessoa que não tem liberdade, eu abraço com as duas mãos assim, ó. Sempre dou um jeito de abraçar. Amém. Hoje eu tenho uma palavra, como ser poderosa, porque não é minha, é do Senhor. E essa palavra não foi, a inspiração é o Espírito Santo, mas não foi eu que construí o sermão. Eu bebi de duas fontes diferentes para montá-lo. Na verdade eu tinha montado outro sermão, mas não querendo espiritualizar as coisas que são naturais, mas sabe quando um sermão não desce? Não sei se vocês já passaram essa experiência, que você fala, não, tá bom, mas não é esse. E aí eu falei, depois eu vou levar os dois e conforme o que o meu coração tocar ali, o que o Espírito Santo falar, o que o nosso culto inclinar, eu vou nele. Então eu quero trazer uma mensagem falando um pouquinho sobre a nossa vida espiritual, a nossa saúde, o nosso desenvolvimento. Hoje é dia de ceia, né? Um dia especial para nós. Entretanto, não pode ser só um dia especial porque é dia de ceia. Dia de ceia não é mais um dia, mas também não é o dia mais especial. Porque a gente sabe que todos os dias são dias especiais para nós que temos o Senhor. O nosso vínculo, o nosso relacionamento com Deus, ele pode ser marcado por esse renovo, por essa reforma, por esse conserto, todos os dias através da nossa vida devocional. Todos os dias que eu ajoelho no meu quarto, que eu fecho a minha porta, que eu leio a minha Bíblia, que o Senhor fala comigo, alguns dias vão ser mais fervorosos, outros dias menos, alguns dias vão ser mais impelidos de emoção, outros dias menos. Não adianta querer falar, pastor, mas a emoção é da carne. Não, gente, a gente tem que parar com esse bobeira. Nós somos tudo junto, carne, alma, espírito. A carne que a Bíblia condena é desejos carnais, desejos contrários à vontade de Deus. Não há como você chorar se não for pelo seu corpo físico, porque suas glândulas lacrimais estão nos seus olhos, o corpo espiritual não chora. Não há como você sentir uma emoção se não for pela sua alma, porque a sua alma, ela é a que sente todas as emoções, que processa, que entende as coisas. Enquanto eu comunico com você aqui agora, seja uma coisa
de Deus ou da carne, do mal, do diabo, onde que você processa essas informações são na sua alma. Então a alma não é do diabo, a alma não é mal. A carne, os desejos da carne, que é o lado obscuro, né, da alma, é o mal, o lado da queda. Mas a alma, ela também é a forma que você recebe todos os sentidos, que você sente um abraço, que você sente uma dor, que você sente uma tristeza, uma alegria. Então, partindo desse ponto de entender que a alma não é do diabo, nós podemos entender que tem dia que o culto vai estar mais fervoroso, tem dia que o devocional vai estar mais fervoroso, e muitas vezes são aspectos emocionais que nos cercam. Tem gente que fala assim, nossa pastor, hoje estava uma unção, e às vezes é o dia que eu nem orei, que eu nem estou preparado direito, em vista de outros dias. E tem dia que a pessoa fala, nossa pastor, essa vigília foi uma unção, e nem sabe que a gente fez os trem a trancos e barrancos, que só fez porque tinha o compromisso de fazer, porque não estava bem no dia. E eu quero dizer o quê? Que às vezes a nossa percepção das coisas são diferentes do que de fato elas são. Já aconteceu de eu estar num culto e falar, nossa, foi o melhor culto da minha vida, e o meu colega lá fala, nossa, essa palavra não tinha nada com nada. Mas porque eu estava num momento onde eu estava aberto para escutar aquilo que eu precisava. Quem já veio para a igreja num dia que estava meio deprê? Quem? Todo mundo na vida, né, gente? Nesse dia é o dia que Deus mais fala com a gente praticamente, pelo menos comigo, a maioria das vezes é assim. Porque a gente vai buscar de Deus um conselho, então a gente vai aberto para ouvir um conselho. Por que nos retiros espirituais, nos encontros, impactos, acampamentos de célula, acampamentos, retiros no geral, Moriá, Estância, a gente tem muitas experiências com Deus, porque existem alguns elementos, não só espirituais, mas emocionais. Existe expectativa, existe entrega, existe disponibilidade de coração para estar ali. E a hora que você chega naquele lugar, que você se abre, as coisas acontecem. Porque a expectativa humana, ela também gera fé. Não estou dizendo que é a mesma coisa. Uma coisa é fé sobrenatural, é crer no impossível, no improvável. Mas essa crença de que Deus vai falar comigo também perpassa pela minha alma. Tanto é que às vezes a minha alma fala não. Ela tem medo, ela nega. E aí eu fico militando entre a carne, a razão, e aí a alma no sentido de carne, a razão, e o espírito. Ok? Por que eu estou dando essa introdução que não tem a ver necessariamente com o tema? Porque para falar de saúde espiritual, para falar de vida espiritual, de diagnóstico da nossa saúde espiritual, nós precisamos falar de emoção. Porque não tem como você separar essas coisas, porque não são tão separadinhas. Não é uma coisa assim, igual o desenho a gente aprende na escola dominical antigamente, né? Tem aquele desenho em volta do homenzinho, aí tem o outro dentro que é de outra cor, e o outro pontilhadinho, corpo, alma e espírito. Não é tão separadinho assim. São tão entrelaçados que apenas a palavra de Deus é apta para discernir entre a vontade da carne e do espírito. Porque a alma está no meio disso tudo, muito entrelaçada. Se eu fosse desenhar, né, e eu não tenho autonomia, autoridade nenhuma para refazer um desenho de escola dominical que já há muitos anos ensinaram, eu faria ele mais ou menos assim, quando fosse na alma. Eu faria um pontilhadinho do espírito, um pontilhadinho do corpo, e na alma eu faria um contornadinho assim, cercando, entrelaçando em todos eles. Porque a alma, ela perpassa todos os nossos aspectos. Se você está com o corpo doente, você fica fraco nas suas emoções, você ora menos, você está mais indisponível. Se você estiver desmaiado, você consegue orar? Você precisa do seu corpo, da sua força, da sua energia. E você precisa também do seu intelecto. Se você não está desmaiado, mas está em estado vegetativo, você ora? Não, porque seu intelecto está desligado. Então nós não podemos demonizar essas outras áreas além do espiritual. Mesmo porque o Senhor vai o quê? Restaurar o nosso corpo e torná-lo um corpo glorificado. Então esse corpo é útil, é importante. Antigamente, né, até hoje ainda existem igrejas que nem consideram igrejas cristãs católicas e cristãs evangélicas, que proíbem a prática do crematório, porque acredita que o corpo, como ele vai ser glorificado e devolvido à terra, vai devolver, tem que ser enterrado. Mas é claro que o corpo pode se juntar a partículas de onde estiver. E se fosse assim, quem foi comido pelas férias, quem foi morto no mar e já se decompôs, não seria ressuscitado no último dia, né? Então, o fato é que esse corpo é importante. Então, não faça pouco caso da alma e nem do corpo, para a gente tratar também o lado espiritual, porque quando a gente fala de uma vida espiritual, a gente fala de uma vida conduzida pelo Espírito.
Desliga agora aquele conceito de espiritual no sentido de batalha espiritual, onde eu oro e acontece uma guerra espiritual. Não estou dizendo nesse aspecto do mundo espiritual. Mas eu digo, a vida espiritual é uma vida no natural. É a vida, as disciplinas, as leis espirituais, as regras de Deus, as leis de Deus, sendo aplicada na vida terrena. Isso é espiritualidade. Espiritualidade tem mais a ver com a humanidade, aplicando a espiritualidade de Deus, do que ser humano tentando ser espírito, que aí é fantasma, não existe. Nós não somos preparados para isso. E todas as vezes que eu e você tentarmos ser muito espírito ao invés de espirituais, nós vamos cair em vários erros, que são religiosidade, legalismo, desumanização do ser humano, porque Jesus, ele era muito humano, e o que fazia dele tocar as pessoas, amar as pessoas, era ser humano. Ele era um homem perfeito, assim como Adão, um homem perfeito, porém também 100% Deus. Mas como homem, ele era um homem perfeito, um homem sem pecado. E ele não veio aqui para ser o espírito no homem, ele veio para ser um homem vivendo uma vida espiritual, para nos ensinar. Então, partindo desse pressuposto, que nós somos homens que estamos aprendendo a exercer a nossa espiritualidade, que ela é exercida aqui nessa terra, no corpo material, na alma terrena, nós vamos seguir aqui na nossa mensagem. Antes de falar também de doença espiritual, né, de doença espiritual não no sentido de demoniamento, possessão, doença que o diabo colocou em alguém, doença espiritual no aspecto de uma espiritualidade doente, uma vida espiritual doente, a gente tem que falar da causa principal da doença espiritual, que é o quê? O pecado. O pecado é a principal causa da queda, né? Ou melhor, é a causa da queda, que consequentemente tem a ver totalmente com o pecado, porque a queda é a consequência do pecado. E ela traz a doença ao corpo do homem, à alma, à mente. O que caiu junto com a queda não foi só o espírito do homem que foi desligado de Deus, como a gente aprende às vezes, quando a gente aceita Jesus, a gente vem caminhar com Ele, recebe Ele, né, como Senhor e Salvador, a gente aprende que o nosso espírito é religado a Ele. Mas quando caiu na queda, o homem não caiu só o espírito do homem, também a sua alma caiu, o seu corpo caiu, as doenças vieram, a natureza caiu, a humanidade caiu, o universo caiu junto. Tudo ficou desregrado, tudo ficou desregulado. Então Deus quer reconciliar consigo não só o homem, mas Deus quer reconciliar consigo todas as coisas. Mas para isso existe ainda uma caminhada, né? Até o grande dia onde Ele vai de fato concretizar toda essa obra. Então, abre em Isaías 59. Isaías 59. Isaías 59, verso 2. Vamos ler desde o 1. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separam vocês de seu Deus, e os seus pecados escondem de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Então, aqui Isaías está falando que o pecado, ele faz uma separação entre o homem e Deus, certo? Vamos para o Isaías 1, capítulo 1, verso 5. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Porque insistem na revolta, a cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola ao pé, ao alto da cabeça, não há nada, são somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. Aqui ele está falando que o pecado é como uma doença. Essa doença ela atinge a humanidade toda e atinge
E aqui ele está fazendo uma representação do corpo, né? Através dessa doença, que ela alastra totalmente. Então o pecado ele separa Deus do homem, a gente viu aí. Mas o pecado também separa o homem do seu próximo. Vamos lá para Gênesis, que vai ser onde a gente vai permanecer mais tempo. Gênesis 3. Onde as coisas começaram a desandar assim, para nós humanos, né? Que para Deus nunca desandou, Deus já sabia, e antes da fundação do mundo Ele já tinha preparado, imolado o cordeiro para nos resgatar. E hoje que é dia de ceia, é o dia que a gente faz menção, que a gente lembra, que a gente traz a memória. Gênesis 3, vamos ler do 1 ao 19, depois a gente vai picando aí, explicando ponto a ponto. O relato da queda, aqui na NVI, o título é esse. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueiras para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se depressa do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Verso 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi os seus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem te disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual lhe foi proibido comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, e lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore do qual lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Só até aqui. Então vem um castigo aí, a sentença de Deus castigando os homens. A ênfase dessa pregação não é trazer estudos sobre Gênesis, assim, então nós vamos pegar a parte aplicável pastoral à nossa vida. Aqui tem muita teologia que a gente podia discutir: se a cobra tinha pé, se ela voava, se ela era animal doméstico, se ela falava, por isso que a Eva não assustou que ela falando. Não se sabe, não é o tema da pregação mesmo, porque não dá tempo de explanar teologicamente tudo isso. Mas aqui tem muito estudo, muito legal que a gente pode falar. Tem discussões se o Gênesis é um texto explicativo, exemplificativo, ou se ele é literal, mas não vem ao caso, porque a gente vai nos comprometermos aqui com a verdade central que o texto traz para nós, o conceito, né?
Então o pecado ele separou o homem do seu próximo. Começou aí os conflitos, começou aí a disputa, a inveja. Quando a Bíblia fala que a mulher terá o desejo para o seu marido, é no sentido de ela terá o desejo de ser como ele, deixar de ser auxiliadora e se tornar cabeça. E isso é algo que a gente tem que estar bem atento nesses dias onde se fala muito do empoderamento feminino, que nós não somos contra, a Bíblia não é contra, o Novo Testamento, que está um pouco já fora da cultura judaica, está misturado com outras culturas. A gente vê na cultura grega, né, que é a cultura helenística, e a gente vê na cultura romana, a gente vê mulheres tomando lugares de autoridade, o que não é um problema para Deus nem para Paulo. Entretanto, dentro do contexto familiar, a mulher é auxiliadora na missão do casal. E isso não é machismo, mas também não é feminismo. Longe de todos os ismos que são muito tóxicos para nós cristãos. Então, assim também começava um conflito que agora o marido a dominará. O marido vai ter que exercer domínio, porque começou uma guerra agora entre os sexos, a disputa. Assim como depois veio o homicídio de Caim e Abel, entre outras situações que o pecado trouxe para o homem. Então o pecado ele separa o homem de Deus, ele separa o homem do próximo, e ele separa também o homem de si mesmo. No verso 7, aí do capítulo 3, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, e então juntaram folhas da figueira e cobriram-se. O pecado ele separa você de você mesmo. Em que sentido? Onde você não conhecia algo que era puro, ou melhor, você conhecia algo que era puro e desconhece o puro e passa a conhecer o impuro. E agora existe a vergonha, agora existe a desumanização. Por que o índio consegue não se sentir constrangido e a gente se sente constrangido em ficar nu? Porque existe uma malícia, uma maldade, porque existe um contexto. E o homem aqui, ele foi tirado, né, da sua própria pureza, sua identidade foi distorcida, a forma com que ele se via também. E o pecado também separa o homem da natureza. O homem, ele destrói a natureza, ele usa a natureza, ele usufrui da natureza irresponsavelmente, e a natureza também sente as nocividades da queda. Não é à toa que está tudo sendo destruído e a gente está aí com esse calor é frio, chove, não chove, chove, destrói tudo, aí não chove de vez em quando, fica seca nos lugares, chuva avassaladora em outros, por causa do pecado. Então, nós fomos separados de Deus com o pecado. Eu vou passar rápido, porque eu sei que isso aqui a gente sabe de cor, mas é importante a gente entender que afetou essa esfera, a queda, a doença espiritual, ela afetou e ela continua afetando. Pastor, mas a palavra de Deus não diz que o pecado não exercerá mais domínio sobre vós quando a gente está em Cristo? Sim, não exercerá domínio, mas ainda exerce influência, ainda exerce reflexos, ainda exerce em nós muita força, apesar de não ter poder para nos dominar. Se ele não exercesse, nós estávamos todo mundo aqui, ninguém com nenhum pecado, ninguém errado, ninguém fazendo nenhum comportamento inapropriado. Mas a gente, principalmente aquele que consegue olhar e enxergar mesmo, ele olha, aquele que lê a Bíblia, frente com o espelho que é a palavra de Deus, ele olha e ele se vê muito torto às vezes. Não sei você, mas todas as vezes que eu pego a minha Bíblia eu tenho coisa para me consertar. Então o pecado ele separa de Deus do homem, mas ele separa o homem do homem, como também o homem distorceu a identidade de si para consigo e para o outro, a ponto de agora existir a idolatria ao ser humano, o uso do ser humano, a objetificação do ser humano, a própria pornografia, a mídia, os conteúdos, né, que usam do corpo, da imagem, da performance humana para se alimentar, para se nutrir, para se realizar, para se satisfazer. O homem começou a idolatrar a criatura, não mais o Criador, como diz Romanos. O pecado ele separa o homem da natureza também, como eu falei, da destruição. Vamos ler Romanos 8, 23, que fica menos eu falando e mais a Bíblia. Romanos 8, Romanos capítulo 8, verso 23.
não desde o 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Paulo está falando que a natureza, ela aguarda, ela espera, ela geme, ela está desesperada. O ser humano, a natureza, tudo que caiu com a queda, está desesperado, aguardando, ansioso para essa reconexão, para esse realinhamento com Deus, para esse achegamento de volta para o Pai. E às vezes nós nos sentimos separados de Deus em alguns momentos, mesmo como cristãos, sentimos vazios, desejos e vontades que parecem não ser supridas, e ninguém conta para a gente às vezes que isso é um desejo natural da queda, que ainda tem como reflexo em nós nos fazer sentir desconectado. Por isso que existe um elemento chamado fé, onde a palavra de Deus diz que o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Porque se não houver esse elemento de fé, se for só com base no que eu sinto, tem dia que eu não sinto que eu sou filho, tem dia que eu não sinto que eu sou nem crente, tem dia que eu me sinto indigno, tem dia que eu duvido, tem dia que eu acredito. Em momentos de crise a gente coloca em xeque tantas coisas. Eu lembro quando eu era adolescente, mesmo fazendo teologia desde adolescente, eu duvidei da existência de Deus todo ano eu tinha uma crise de duvidar de algumas coisas, quando acontecia coisas ruins comigo. E a gente pensa, Deus não fez o que eu queria, né? Deus não é... A minha expectativa, realidade, expectativa foram frustradas. Até a gente entendendo que esse anseio por se agarrar a algo, por preencher o coração, é da natureza humana. Não tem nada a ver com, de fato, a falta de Deus de verdade, mas a busca incessante da alma por algo, que de fato ela busca por Deus, mesmo sem saber. Então, quando alguém está aí lá de fora, né, alguém que não conhece Jesus e a gente conhece, às vezes a gente se acostuma com isso, a gente se acostuma com o privilégio de andar com Deus, e alguém de fora conta algumas coisas, a gente pensa assim, parece que a pessoa vive em outro planeta, parece que ela é um extraterrestre em relação a nós, parece que ela não tem nada a ver com a gente. Eu não sei se você já sentiu isso. Ontem eu estava conversando com o Osmar e com a Lu, e eu estava falando que eu tive a experiência de ficar lá 45 dias servindo no fórum, e é tão diferente conviver com gente que não é crente, porque eu estou acostumado só a conviver com crente o tempo todo. E quando você vai conviver com gente que não é crente, os princípios, os valores, mesmo que sejam pessoas com uma moralidade alta, com princípios e valores altos, ainda assim existem umas nuances de um desespero de alma que às vezes nem a pessoa percebe, mas que a gente percebe, que a gente é seguro. Um cristão, ele não precisa ser 100% maduro, ele não precisa ser 100% bom, ele não precisa ser certinho, ele pode ser às vezes mais avacalhado como uma pessoa do mundo, por causa da história dele. Mas ele se sente mais seguro em relação a quem ele é por causa de Deus. Às vezes o cristão não deu tempo ainda de ser moldado o seu exterior. Tem gente do mundo que tem o exterior muito mais moldado por causa da família, da cultura. Mas esse cristão, ele tem algo que não vem dele, para que ele não se glorie, vem de Deus, que é a segurança de quem salvou ele. A segurança da vida eterna, a segurança de ter um pai, que você nunca mais vai deixar de ser filho dele, porque ele é seu pai, já era. Simplesmente o fato de ser filho me torna seguro. Voltando aqui, como que acontece esse processo de enfermidade espiritual, de nós adoecermos espiritualmente? Lembrando que eu não estou falando de doença espiritual no sentido de doença provocada por demônios. Eu estou dizendo de doenças, de uma vida espiritual adoecida, uma vida espiritual fraca, frágil, né, doente nesse aspecto aí figurativo. Primeiro, vamos voltar lá para Gênesis 3. Primeira coisa que pode acontecer, ora, verso 1.
A serpente era o animal mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto de nenhuma árvore do jardim? Ou seja, o primeiro ponto, a gente adoece quando a gente começa a dar ouvidos para outras vozes que não são Deus. Se Deus nos orientou a alguma coisa, aí entra o aspecto de fé, de obedecer sem sentir. Porque nesse aspecto, a nossa alma, ela pode tender para aquilo que a gente é mais acostumado. Se você criou uma rotina de todos os dias de manhã, tomar café no mesmo horário durante muito tempo, o dia que você não tomar café nesse horário, vai acontecer alguma coisa, você vai ficar irritado, ou vai sentir que está algo faltando, ou vai sentir dor de cabeça, ou vai sentir um desconforto, ou vai lá e vai, como se fosse tomar e esquecer que não pode. Algo vai acontecer que foi constituído um hábito, uma rotina. A alma ela é viciada e ela é caída também, né, pelo pecado. Mas quando Deus nos restaurou por inteiro, mas existe um já, mas ainda não. Existe um algo a ser trabalhado na nossa alma que veio com uma bagagem na história. Todas as coisas se fizeram novas, né? Eis que tudo novo se fez. As coisas velhas se passaram nas práticas, mas nas vontades ainda não, às vezes. Então vai acontecer muitas vezes da alma tender a querer ouvir aquilo que ela está querendo ouvir, ou escutar as vozes que ela queria escutar. A curiosidade é uma característica do ser humano. Eva não foi pega de surpresa. Existia uma indagação, uma manipulação de Satanás ali através da serpente, mas também existia uma curiosidade da parte dela de saber daquele fruto. Foi despertado nela algo que ela já tinha dentro dela, que era o desejo também de conhecer o que Deus conhece. Senão não seria tentado. A gente só é tentado, como diz Tiago 1,5. Cada um é tentado pelo seu próprio mau desígnio. Cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo. Ninguém é tentado pelo desejo do outro. Então, o primeiro processo aí, o primeiro passo, não precisa ser nessa ordem, mas esses passos acontecem comigo e com você. Quando a gente começa a enfraquecer, adoecer espiritualmente, é quando a gente começa a dar ouvido à voz do diabo. E aqui pode se aplicar diabo em qualquer voz que não seja a voz de Deus. Se Deus disse para você, não faça, não faça. Ah, pastor, mas eu não sei se Deus falou comigo. Lê a palavra, o que está escrito aqui é para fazer. Outras vozes podem confundir, principalmente quando é a voz que a gente está doido para ouvir. O homem torna-se doente quando ele acolhe dúvidas sobre a palavra de Deus. É o segundo ponto, vamos ler o verso 2. Foi isso mesmo que Deus disse? Não, a parte 1, perdão, parte B do 1. Não comam nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente. Podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela, do contrário vocês morrerão. Quando a gente começa a colocar em xeque a verdade de Deus, Deus ele é soberano, isso quer dizer que Ele está acima de todas as coisas. Quando a soberania dele não é mais soberania na minha vida, eu coloquei alguma coisa na frente. Porque se o soberano é o maior, e se o soberano não é obedecido, alguém tomou o lugar do soberano, não é? Quem foi o soberano? Às vezes sou eu, às vezes é os meus desejos, às vezes é o diabo, o pecado, o desejo da carne. No geral, como o próprio pastor Manuel da Batalha Espiritual sempre falava, né? Ele falava, irmãos, ele fala assim, irmãos, a batalha é espiritual. Ele fala que não é o pior, não é o diabo, porque o diabo ele sai em nome de Jesus. O pior é a nossa carne, o pior é a nossa alma, os desejos carnais que a nossa alma abriga. Esses são os nossos desafios, né? Terceiro sintoma nesse processo de doença, de adoecimento espiritual: o homem ele torna-se doente quando ele fica no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada. Ou seja, aceitando instruções sobre o que não deveria aceitar, ouvindo o que não deveria ouvir, estando fora do lugar onde Deus mandou ele estar. Você lembra que Davi, quando vocês forem ler o relato da história de Davi, quando Davi caiu com Betseba, que ele olha ela tomando banho e cai, né? Quem já viu aí na Record, ou outros filmes, séries com Davi, vocês vão ver a historinha na Bíblia também. Quando conta a história de Davi, tem um fato muito importante no comecinho,
bem no comecinho, fala assim, olha, no período em que os reis estavam em guerra, não sei o que lá, não sei o que lá, Davi era rei, era os reis estavam em guerra, o que ele estava fazendo lá? Para começar, estava num lugar que não era para estar. É a mesma coisa de você estar no time, estar no trabalho e você está na rua. Acontece um acidente, você está na rua, você perdeu seus direitos, não era para você estar lá, era para você estar dentro do seu trabalho. Verso 6, vamos ler o verso 6 juntos? Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, ou seja, a mulher saiu do jardim, foi lá para o meio do jardim, conversar, a cobra levou ela lá, ela foi lá ver, ela olhou, parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos, além disso, desejável, para dela se obter discernimento. Tomou do fruto, comeu e deu para o seu marido. A árvore, o jardim devia ser grande. A árvore não devia estar ali, ela e a cobra bem no meio, ela não estava naquele lugar ali onde Deus falou para ela proibir. Tudo indica que ela provavelmente foi até lá. E ainda que ela estivesse próxima, ela teve que se direcionar para essa árvore e observar com os olhos que ela não tinha observado, ou seja, fazendo o que não era para fazer. Amém? Não pode, né? Não devia. Outra coisa que acontece nesse processo de adoecimento, o homem torna-se doente quando ele cai nas malhas do diabo e começa a achar que o pecado é agradável. Quando ela começou a ser seduzida por aquilo que ela gostava. Ela foi seduzida porque ele falou o que ela queria ouvir e ele apresentou o que ela já tinha dentro dela de desejo. E ele seduziu ela e ela olhou e viu agora com os bons olhos. É como uma sedução. Vou dar um exemplo de uma padaria. Vamos supor que você tem dieta, você está de dieta, você não pode comer. Mas você passa por aquele vitrine daquela padaria maravilhosa todos os dias. E você olha para aqueles bolos ali e passa. Mas se você ficar parado, com o dinheiro trocadinho, tiver na promoção bolo, na vitrine, rodando, aquela vitrine que roda aí, que com o LED, para o bolo ficar mais brilhante. Se você ficar olhando para aquele negócio muito tempo, você vai ter um ímpeto de pegar aquele dinheiro trocado que está no seu bolso, junto à vontade de comer com a fome, o dinheiro trocado, a padaria com o bolo brilhante na vitrine, promoção do bolo. Você queria, você está ali, vamos lá, né? Só hoje, e aí é assim que começa, cai nas armadilhas de Satanás. O homem torna-se doente quando ele também hospeda no coração, né? Quando ele abriga no seu coração a ingratidão, a insatisfação e o desejo exacerbado por ser e ter o que não é dele. Quando a gente, outro sintoma, né, desse adoecimento é quando a gente começa a ficar insatisfeito com a vida que a gente tem e começa a querer a vida do outro, ou querer uma vida, não precisa ser um outro que existe. Tem gente que pensa que a inveja e a insatisfação é só eu olhar para a Ruth e falar assim, nossa, eu queria ter esse cabelo da Ruth. Isso pode ser uma inveja, mas a inveja também tem inveja que não é direcionada a alguém. Pode ser uma inveja de algo imaginário. Eu queria ser assim, eu queria ter a vida assim, eu queria ter o que eu não tenho. Mas eu não estou falando só de uma expectativa ou de uma ambição natural, não. Estou dizendo quando isso começa a consumir, isso começa a ser o fruto e o objeto do seu pensamento diário. E isso começa a tomar o lugar de Deus na sua vida, porque todos os seus planos, seus sonhos se projetam para essa direção. E aí começa um adoecimento espiritual, onde a gente deixa as coisas de Deus, que a gente aprendeu que é o quê? Como que eu vou conseguir tudo que eu preciso? Que a Bíblia fala. Como que as coisas que eu preciso vão ser acrescentadas na minha vida? O que eu tenho que fazer primeiro? Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas, exatamente todas as demais coisas vão ser acrescentadas. O carro, a casa, o cônjuge, os filhos, a alegria, a realização, a profissão, todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Por quem vão ser acrescentadas? Pelo próprio Deus, porque a gente se dispôs a buscar Ele em primeiro lugar. E aqui cabe abrir uma aspas aqui, para não confundir buscar Deus em primeiro lugar e buscar a igreja em primeiro lugar. Tem gente que usa de manipulação para falar, tá vendo? Tem que buscar Deus em primeiro lugar. Ruth, vem tocar todo o culto, vai ficar aqui, vai servir, não, vai morar na igreja. Não é isso.
Buscar Deus em primeiro lugar é fazer com que tudo que eu faço na minha vida, no meu cotidiano, na minha história, seja em prol do Evangelho do Reino de Deus. Eu sou um missionário em tempo integral. Eu sou um 007 em todos os lugares ali, não no sentido de ser escondido, mas no sentido de ser um agente de Deus. Eu estou no meu trabalho, se eu puder falar eu falo, se eu não puder falar, mas eu estou ali com o meu exemplo de cristão. Eu vou estudar que seja para Deus, eu vou casar que seja para Deus. Porque a gente tem que falar toda semana, né? Tudo que for fazer que seja para a glória de Deus. Viver o cristianismo é morrer para si mesmo, pegar a sua cruz, negar a si mesmo e viver para o Senhor. Se a gente não está disposto a abrir mão daquilo que a gente quer para agradar a Deus, a gente não está disposto a ser cristão. Então, é algo que o Senhor faz em nós, mas que nós também temos que buscar. Agora vamos diagnosticar aqui como é que está a saúde espiritual do nosso coração. Primeira coisa que acontece, gente, uma pessoa que começa a se adoecer espiritualmente, vamos para o verso 7. Os olhos se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Quem se cobre por quê, gente? Está com o quê? Vergonha. E a vergonha, ela vem do quê? Da culpa, né? Da sensação de fiz alguma coisa errada. Então, quando você começa a sentir culpa no seu coração, pode ser culpa por coisas objetivas ou culpas aleatórias, ou sentir aquela sensação de culpa por alguma coisa. Avalie seu coração. Eu não quero ser fatalista e dizer que toda culpa é pecado e é doença espiritual. Pode ser culpa porque às vezes a sua personalidade se culpa fácil, mas aí tem que trabalhar, né? Mas se avalie. Se existe um sentimento de culpa constante no seu coração, uma sensação de que está errado, talvez o seu coração esteja adoecendo. Segundo, se existe um peso esmagador, uma vergonha, necessidade de fugir, de se esconder, de se cobrir, de sair de perto das pessoas que te amam, de sair do convívio. Gente, nessa pandemia as coisas se aflorou muito. A gente vê que na própria igreja, muita gente poderia ter voltado, não voltou, e não é por causa de pandemia. Muita gente que pode vir, inclusive avisando os irmãos que estão em casa. Quem quiser vir, menos criança, né, pode vir, porque cada um vem com a sua consciência, tá? A gente não está proibindo ninguém de vir, não. A gente está pedindo para não trazer muita criança, porque criança, às vezes, se o pai não conseguir segurar ela vai sair aí por aí correndo, não vai ter como controlá-la. Mas se o seu filho é disciplinado, pode trazer também, né? O Heitor está ali, bonitinho. Cadê o Heitor, gente? Sumiu. Sumiu. A criança foi arrebatada. Acabei de dar um exemplo e o menino sumiu. Tipo assim, traga suas crianças então. Mas desse jeito, tá? Então, voltando aqui para a palavra. Tá vendo? Fui fazer a piada da criança, perdi o fio da meada, onde que eu estava? Peso esmagador. Lembra que Davi falava? A culpa me consome. Davi falava que a mão de Deus pesava sobre ele dia e noite. Gente, Deus estava pesando na mão dele lá em Davi? Claro que não é literal. A mão de Deus é muito grande para pesar sobre um ser humano, marca o ser humano. A sensação que ele tinha era que o peso da mão de Deus estava sobre ele, mas na verdade o que ele estava sentindo é o quê? A pressão da culpa. O medo e fuga de Deus, vamos para o verso 8. Depois, mudou aqui, foi lá para Noé. Verso 8. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andavam pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então o que eles fizeram? Tiveram medo e correram. Eles vão falar: Senhor, nós tivemos medo e fugimos. Isso começa a acontecer. A gente vê, como eu falei dos irmãos que às vezes não voltam. Alguns a gente procura e tem gente que fala assim: nossa, ninguém procura. Outros falam assim: não me procure, por favor. Tem irmão que a gente liga, que a gente chama, que a gente bate no posto. Já teve gente que eu fui até visitar à força e as pessoas não quiseram atender. Por quê? Porque existe às vezes essa necessidade de fugir daquilo que representa. Eu não sou perigoso, eu não sou bravo, eu não cobro nada de ninguém.
Mas o que acontece? Às vezes a representação de uma figura de alguém da igreja representa o próprio Deus, representa o Evangelho. E isso faz com que eu prefira escapar, fugir. Então, independente da situação do exemplo, eu acho que eu nem deveria ter dado exemplo de pandemia, porque tem gente que não vem por outros motivos mesmo, não é por motivos maus. Mas esquece esse exemplo, né? Ou aplica ele com amor, não é todo mundo que não está vendo que é por causa disso. Mas existem situações onde a gente escolhe fugir de Deus, da presença de Deus, e fugir de pessoas que nos remetem à presença de Deus, e fugir dos coleguinhas que são crentes, porque vai perguntar como é que é isso, como é que você está com Deus. Gente, é nítido. É nítido quando você tem muito liderado, coisa assim. Eu, na época na sede, que tinha discipulado constante, quando a pessoa boicotava o discipulado, desmarcava 2, 3 vezes, é nítido que está fugindo. E não é fugindo de mim, é fugindo do que eu represento para ele, que é alguém que vai cobrar a presença de Deus na vida dele, cobrar a disciplina. Então esse é outro diagnóstico de como é que está o seu coração. Você está com medo e fuga de Deus, dos irmãos, das pessoas. Outro diagnóstico é quando você começa a racionalizar demais a fé. O que seria racionalizar a fé? Quando você começa a querer não só compreender, racionalizar, mas dar sentido para as coisas que às vezes são discernidas espiritualmente. E aqui, ao invés deles se falarem, nós estamos com medo mesmo, nós fizemos coisa errada, eles falam o seguinte, eles falam para Deus o seguinte, olha, eu estava nu, eu vi que eu estava nu, eu tive medo, eu me escondi. Justifica para Deus racionalmente por quê? Só que aqui Deus não estava perguntando para eles na razão, Deus estava perguntando na emoção, por que vocês esconderam? O que eles queriam ouvir, o que Deus queria ouvir, o que Deus perguntou era, o que vocês arrumaram, vocês não tinham isso antes e agora está com isso? E não a justificativa racional, não, nós tivemos medo, porque estávamos nu, não, isso aí é óbvio. Mas às vezes, para nós, parece que o racional é mais chique, mais fino, mais elaborado, do que o simples, do que eu falar, Senhor, tem uma coisa errada mesmo, eu pequei, pronto, ou então eu desobedeci. Não, eu quero dar uma explicação, uma justificativa, uma desculpa racionalizada, um processo. Não, mas isso é porque eu cresci numa família assim, isso é porque a minha história não, eu também cresci, eu também tenho história, todo mundo aqui tem, mas nós temos agora um novo caminho. Nós temos agora os cadeados das algemas que nos prendiam nos laços familiares, na cultura familiar, foi quebrado. Sai quem quer, mas às vezes a gente está tão acostumado com o peso do cadeado que faz falta. É igual quando a gente carrega, eu sou motoqueiro, a gente anda de motoca, anda de capacete. Onde você vai, tem o capacete junto, parece um imposto. Onde você vai, o capacete vai junto. O dia que você vai de carro, fica assim, caçando, cadê o capacete? A sensação, né, Serginho? Que a gente esqueceu alguma coisa em algum lugar, o tempo todo. Quem anda de moto é assim. Tem gente que é assim também com o pecado, com os problemas familiares, com as algemas. O Senhor libertou, mas a gente sente estranheza quando não tem aquilo na gente, a gente não sabe se apegar. Então sempre tem que ter uma coisa, porque se não tiver, a gente não sabe ficar sem nada. Então, vem também aí uma transferência, né, da responsabilidade para o outro. Foi a mulher, o Senhor me deu, o negócio foi ela. Aí Deus vira para a mulher, ela fala, foi a serpente que me enganou. Mas Deus cobra de um por um, por quê? E Deus dá sentença de correção, de disciplina, um por um, porque cada um tinha uma responsabilidade individual. Cada um de nós tem responsabilidades individuais. Se você percebe que você começa a jogar a culpa em outras pessoas, da sua vida espiritual não está tão boa, não, mas é meu namorado, ele é assim, ele é fogoso, eu não consigo ficar em santidade porque ele não deixa. Uai, mete o pé nele. Quem não aborrecer pai, mãe, não aborrecer marido, mulher, não aborrecer a si mesmo, não é digno de mim. Não, pastor, isso você não sabe, eu tenho que fazer isso porque minha filha, meu filho, não sei lá. Mete os pés nos filhos. Vai ser feio para a sociedade, vai ser feio para todo mundo, mas o Evangelho mandou você fazer isso. Abrir mão de tudo, priorizar a santidade. Não é para abandonar as pessoas, não é para jogar as pessoas na rua, é meter o pé no sentido de corta aquilo que está te fazendo pecar. Se uma mão te faz pecar, a Bíblia fala, é melhor você cortar esse membro do seu corpo e entrar no céu sem o membro do que ter o corpo inteiro lançado no abismo.
Claro que ali é simbólico, mas eu acredito que também é um pouco literal, porque entre ir para o céu sem uma mão, ou ir para o céu, ou ir para o inferno inteiro, eu prefiro ir para o céu sem o corpo todo. Pode falar só o topo aqui, que eu vou para o céu com ele e eu vou feliz. Então começa a ter essa transferência. Mas aqui a igreja lá é muito fria. Não vou voltar não, porque eu não fico a cara de umas 3 lá. E as mulheres lá, a pastora de lá anda com um salto amarelo. E tem uma irmã lá que dá umas gargalhadas altas, eu não gosto dela. Né, Renatinha? Não, os irmãos lá são muito informes. E o pastor é muito novo. Gente, cada hora tem uma desculpa. Eu tenho que fazer tal coisa. Mas eu moro longe. Vai na igreja perto. O pastor é novo, vai na igreja com o pastor velho. O irmão lá não gosta. Vai em outro, tem outro irmão que você gosta. Sempre vai ter alguma coisa. Mas eu não oro muito porque eu trabalho e estudo, eu tenho 15 minutos de almoço. Ora 30 segundos. Dá o dízimo ali de 15 minutos, dá 1 minuto e meio. Para Deus, ora, lê a Bíblia 1 minuto e meio. Lê o versículo no ônibus, lê a Bíblia no ônibus. Gente, não tem desculpa. A gente gosta de transferir a responsabilidade para o outro, que é mais fácil. É menos dolorido. Ou como diz meus parentes da roça, é menos diluído. Outra coisa, aqui já entrando no verso 13, o Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ele não só transferiu, mas ela projetou ali na serpente aquilo que ela fez, e ela enganou o marido dela também. E aí começa a acusação, o conflito conjugal, a dor, a fadiga e o sentimento de solidão. Vamos lá para o verso 23. 23. Por isso o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo no qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho da árvore da vida. Então agora resta o quê? A consequência de solidão. Gente, tem vezes que a gente está colhendo consequências de pecados antigos, porque Deus perdoa, mas as consequências elas ficam inevitáveis. Quem engravidou de um relacionamento que não podia engravidar, o filho vai nascer. E o filho não é um pecado, mas é a consequência de uma situação. Quem roubou pode ter vindo para a igreja, ficado firme com Jesus, virado um evangelista e ganhado 1 milhão de almas. No dia que tiver alguém que lembrar dele e que conseguir provar que ele roubou, um dia vai ser julgado, vai pagar, talvez ser preso, mesmo sendo cristão, salvo, maduro. Agora, porque aquilo que aconteceu, aconteceu. Estou quase terminando já. Tem um outro problema dessa teologia da queda, dessa doutrina da queda, que o pecado ele gera literalmente doença também. E aqui eu já estou falando de doença não só espiritual, de adoecer, de enfraquecer, mas de doenças físicas, emocionais. Davi ele fala que a mão de Deus pesava nele dia e noite, que ele sentia como os ossos dele, com dor dos ossos, como em sequidão de estio, como falta de chuva, em tempo seco, e ele sentia dor nos ossos, constantes gemidos de dia e de noite. E aí alguns médicos, estudiosos, dizem que provavelmente que ele estava, aí é provavelmente, ok? Não é uma certeza não. E provavelmente devido à culpa do adultério dele, o que ele estava vivendo, se esconder de Deus, ele estava sentindo ali, muito possivelmente, uma doença psicossomática, até mesmo talvez fibromialgia, que é uma das doenças também psicossomáticas, e aí ele sentia essas dores nas articulações, nos ossos, estava deprimido, angustiado, falando que a alegria dele se tornou em seca, comparado à seca. Para quem era uma cultura de agricultores, gente, seca é uma coisa muito cruel e devastadora. Para nós que vivemos hoje em outra cultura, mas quem mora no campo e vive daquilo, tempo de seca é o pior das situações possíveis para um agricultor. Tiago também vai falar, Tiago 5,
5,14. Vamos lá para Tiago 5,14. Tito, Filemão, Hebreus e Tiago. Tiago 5, verso 14. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que está feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido os pecados, será perdoado. Ou seja, também tem ali uma ligação indireta com o pecado, a doença também. Aí existem, né, situações de depressão na Bíblia que a gente vai ver, que está ligado à doença espiritual, ao pecado. A própria ansiedade, que é um mal que acomete uma a cada 3 pessoas no Brasil, deveria tomar medicação para ansiedade, né? 2 de cada 5 pessoas têm transtorno de ansiedade no Brasil de forma mais grave. E é uma doença mesmo. As pessoas não escolhem ter, não querem ter, não é culpa delas. Porém, todavia, entretanto, é uma doença que também deriva do pecado, e aqui eu não quero dizer do pecado imediato, eu fiz uma coisa e estou sentindo isso, mas do pecado da queda. Porque o homem perdeu na queda a confiança em Deus, e ali é restaurar essa confiança e treinar o seu cérebro para lembrar pela fé que eu confio que Deus está aqui, que Deus está no controle das coisas, não é algo tão simples. E às vezes a gente vai caminhar e sempre quem tem ansiedade vai sofrer muito pelas circunstâncias, porque ainda não aprendeu a descansar e confiar que o Senhor está no controle de tudo. Isso é difícil, é muito difícil. Por isso nós precisamos ser humanos, respeitar o outro, mas ao mesmo tempo entender que de fato isso também vem da queda, isso também vem do pecado, isso também é um diagnóstico para a nossa vida espiritual e para a nossa espiritualidade cristã, para a nossa saúde espiritual. Se eu sou uma pessoa que estou muito ansioso, constantemente ansioso, eu preciso avaliar a minha espiritualidade, porque de fato isso pode estar me afetando, ou pode ser também como consequência de pecado, de falta de confiança em Deus, de falta de fé. E aqui outra observação que eu quero fazer, para você que está em casa também, que os irmãos aqui já estão de cor nisso que eu falo, mas pecado, quando eu falo pecado, eu não estou falando só de sexo, droga, rock and roll não, não é só coisa feia, pesada não. Eu estou dizendo da falta de confiança em Deus, da falta de amor para o próximo, da desumanidade que a gente tem com o ser humano, com o outro, da destruição da natureza. Tudo é pecado, tudo é transgressão, e tudo isso nos afeta também. Por que tem corona? Porque tem um desequilíbrio no universo, nas coisas, na natureza, em tudo. E está gerando ansiedade em muita gente, está gerando dor, está gerando sofrimento, desemprego. Então isso é consequência do pecado. Não quer dizer que eu pequei para o corona vir, mas o nosso pecado, da humanidade que está fazendo isso tudo, está fazendo com que as doenças, as pestes, as coisas aconteçam também. Então nesse aspecto, a nossa vida espiritual também é influenciada. Quando a gente fala de libertação demoníaca, né, eu não sei quem aqui já teve experiências de estar num momento de libertação, de participar, de orar por alguém, de participar de um retiro, de ter experiência linda de ver alguém sendo liberto. Mas é uma experiência linda, mas ao mesmo tempo muito dramática, muito chocante. Ver como que o diabo ele entra no corpo de alguém, fala através dessa pessoa, usa essa pessoa, causa danos a essa pessoa internos, nos comportamentos, na vida. E as causas também desses adoecimentos espirituais, dessas brechas, são, a maioria das vezes, emocionais. Eu não posso fazer uma estatística exata porque eu não tenho estudo sobre isso, um estudo de campo. Mas de experiência pastoral, acomete a possessão demoníaca que eu vejo é muito mais em mulheres do que em homens. Muito mais em mulheres do que em homens. Não é porque tem mais mulher na igreja, porque mais mulher busca a Deus, não. É porque de fato são mais emotivas e as portas emocionais são muito mais portas, são muito mais entradas para os demônios. E uma das situações que a gente vê, que também adoece espiritualmente e até causa portas para os demônios agirem, são pecados não confessados, transgressões, iniquidades, né, que são portas abertas o tempo todo.
situações de rejeição, de abuso, de abandono, falta de perdão, mágoa, ressentimento, traições, essas coisas que são mais graves, são portas que nós também precisamos diagnosticar o nosso coração, olhar para nós e falar: tem alguém que eu não suporto que esteja comigo no mesmo ambiente? Tem alguém que chega e que eu me arrepio todo para querer sair perto dessa pessoa logo? Tem alguém que eu não me dou bem? Por quê? Eu tenho ímpeto de criticar alguém específico? Vigie esses sentimentos, porque isso também são sintomas, sinais de um adoecimento espiritual. Não é que quem é espiritualmente saudável vai aceitar e amar todos igualmente, andar como se fosse um homem zen que anda saudando a natureza, com os passarinhos pousados nele. Não é assim. Vai ter dificuldades relacionais, temperamentos que vai ser mais difícil de aguentar, de tolerar, de conviver. Mas eu estou dizendo, quando você percebe que existe ali um diagnóstico de falta de perdão, de implicância, o coração está fechado em relação a alguém, se sente rejeitado com facilidade nos lugares, nos ambientes. Esses sentimentos são sentimentos de um coração que está adoecido, de uma vida espiritual que provavelmente também não está bem. E por fim aqui, a cura para essas doenças espirituais e a restauração para a saúde espiritual da gente. Qual que é a cura e quais são a restauração? Primeira coisa, confissão e mudança de postura. Confissão e mudança de postura. Davi ele fala: quando eu confessei o meu pecado, a minha iniquidade eu não mais ocultei. E o Senhor me restauraste, perdoaste o pecado, e ele vai contar como que agora a alegria dele é completa. Como é bom o homem que confia no Senhor. E aí ele recita poesias, ressalta a importância, o nome de Deus, e ele louva a Deus agora com alegria. No Salmo 51, não vou ler, porque o nosso tempo já está passando, mas leia o Salmo 51, você vai ver, o Salmo 32 também. O que a confissão ela vai causar de cura, de restauração. Outro ponto também para restauração, outro passo para essa cura, além da confissão e da mudança de postura, o não alimentar essa hostilidade, essa discussão, esse sentimento contra o outro. Lembra que a queda ela fez a gente cair? A humanidade, a relação comigo mesmo, com Deus, com os outros. E nessa relação com os outros, não alimentar isso, não alimentar essas discussões, não alimentar essas situações. Deixa eu achar essa referência aqui. Em Provérbios 16, Salmo, Provérbios 16, XVI, 24. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Um falar agradável, adotar uma postura de se comunicar de forma mansa. Às vezes a gente já é salvo, é crente, tem Deus na gente de verdade, se converteu de verdade, mas não ainda adotou essas posturas corretas. Às vezes faltou alguém puxar a sua orelha, ou às vezes faltou você se deparar com uma situação onde você percebesse isso, mas hoje eu estou aqui puxando a nossa orelha. Como cristãos, nós precisamos ter uma fala dócil, uma fala
leve, uma fala suave. No Brasil, a gente tem uma cultura onde, para nós, falar a verdade é muito difícil. A gente tem dois extremos: ou as pessoas que são grossas e falam a verdade porque são impelidas pela cólera do momento, ou tem aquelas pessoas que falam a verdade muito mascarada, com medo de falar a verdade. Você vai ver a cultura, outras culturas, por exemplo, como nos Estados Unidos, o pessoal é papum e pronto, para eles é muito fácil, é muito maduro. A cultura ela é acostumada a combater. A gente não, a gente é muito mimizento. A gente é muito rejeitado fácil, né, pela cultura do Brasil e tudo mais. Porém, o falar doce, falar como um favo de mel, falar palavras agradáveis, não é bajulação e nem falsidade. Eu posso muito bem chamar a atenção da Ruth, com muita graça, com muito favor, usando as palavras certas, mas ainda assim ela ficar triste, constrangida, porque chamar atenção é chamar atenção. Não é gostoso para ninguém. Mas usar as palavras certas, usar as palavras doces, não alimentar o sentimento de vingança, né? Entregar essa causa para Deus, deixar que Deus seja o nosso advogado, que Deus governe a nossa história. E aí vem a restauração plena dessa saúde espiritual, essa reconciliação com Deus. Quais são as consequências? O que culmina isso tudo? Finaliza em quê? Em pecados perdoados. Quando a gente confessa, a gente alcança o perdão. Aí a gente começa a experimentar na nossa vida, e aqui cabe uma exortação: se você que é cristão, que se chama cristão, que se denomina cristão e não experimentou na sua vida uma restauração no seu falar, você precisa ser trabalhado, precisa ser discipulado. A consequência que a gente tem que colher na nossa vida prática com Deus não é a prosperidade, o carro, da casa, isso aí é trivial, isso é secundário. O fruto do Espírito que o Senhor nos cobra na palavra são os frutos do Espírito, o fruto do Espírito. Então a gente vai começar a perceber amabilidade, aquela pessoa xinga, você tem mansidão, aquela pessoa que bate, igual o videozinho que a senhora mandou lá do taxista, lá no grupo da intercessão. É aquela pessoa que bate, o outro dá o outro lado, e às vezes a gente olha aqui e fala: eu não tenho essa força para fazer isso não. Misericórdia, eu não tenho paciência. Não tem fruto do Espírito, não é paciência e força que precisa do fruto do Espírito. O fruto do Espírito carrega nele paciência, longanimidade, o ânimo longo, bondade, benignidade, amabilidade. Você vai conseguir olhar para as pessoas, aquelas mais difíceis da sua casa, ter vontade de torcer o pescoço dela. Você não quer dizer que a pessoa vai ficar fácil de lidar, quer dizer que você vai ter mais força para lidar com essa pessoa. Esse é o fruto do Espírito que Deus promete que também estará em nós, se nós caminharmos segundo a vontade dEle, se alimentando dEle. Começa um processo de restauração na nossa vida com Deus, onde a gente agora começa a restaurar nosso relacionamento, nossa identidade, aprender que a gente é filho, aprender que Ele é pai, se relacionar com Ele dessa forma, não ver mais Deus como um Deus grego com um raio na mão, pronto para tirar um raio na gente. Conhecer a Deus e ser conhecido por Deus. Outra restauração que a gente vivencia ainda nessa terra, a gente vivencia essa restauração nos relacionamentos. A gente consegue amar, perdoar, aceitar. A gente consegue triturar sapo de uma forma muito mais leve. A gente consegue viver com leveza os nossos relacionamentos, os mais complicados possíveis. A gente ainda consegue lidar com eles de uma forma muito diferente do que a gente lidava no mundo. Então, se você não percebeu nenhuma mudança no seu trato com Deus, agora, depois de cristão, nenhuma mudança na restauração do seu relacionamento com as pessoas e a forma como você relaciona agora com as pessoas, há alguma coisa errada. A forma está sendo feita errada. Talvez não está alimentando direito, e a gente tem que o quê? Quando a gente está com uma doença, alguma coisa, a gente vai no médico, Doutor, eu estou com esse sintoma. A mesma coisa na igreja. O pastor ele não é alguém especial. Ele só é alguém que é um pouco mais estudado para te ajudar. É um irmão mais velho, com uma ovelha velha com o sino no pescoço. E você vai chegar para o seu discipulador, para o seu líder de célula, para o seu pastor e falar: olha, eu estou com esse sintoma. O que eu tenho? Porque às vezes o que a gente precisa fazer, olha, vamos eliminar as causas,
pastora Marla chega para mim e fala, não, eu estou sentindo isso. Às vezes a gente fala, pastor, não, isso aí é raiva que você está passando mesmo. Tem que orar, colocar na mão de Deus e que o Senhor te dê força, porque não tem mais nada para fazer. Você não controla os outros. Mas às vezes, eu posso falar, pastor, esse sintoma sabe o que é? Só tem lido a Bíblia essa semana? Essa semana eu nem peguei na Bíblia, estava muito corrido. Então talvez é isso, já é fraqueza, falta de alimentar. São exemplos bobos, mas que a gente começa a ver que são sintomas também. Então, eu quero trazer essa pregação, sei que eu já estou sendo bem redundante, mas eu quero trazer esse conhecimento, esse estudo, de se preocupar com esses diagnósticos, esses sintomas, para que você também se diagnostique mediante a palavra, que é o manual de vida. Se tem alguma coisa desalinhada com ela, procure saber o que está desalinhado e volte às práticas certas. Pastor, mas eu já sei que o meu casamento está errado. O que eu tenho que fazer? Vamos para a Bíblia. O que a Bíblia diz que você tem que fazer? É a mesma coisa. Se você perguntar para mim, eu vou falar o que está nela. Se você ler nela, você vai ouvir o que Deus falou. Então, só pergunte se você realmente não souber. Porque se estiver na Bíblia, é a mesma coisa que eu vou falar. Tem gente que vem para se pedir uma segunda opinião, que é para ver se eu falo o que ele queria ouvir. E aí eu vou falar o que está ali na Bíblia. Se você sabe que o seu namoro está errado, conserta. Sabe que a sua forma de relacionar com o pai, com a mãe está errada, conserta. Porque não vai melhorar se não melhorar as atitudes, não vai melhorar os resultados. Então nós temos que experimentar essa reconciliação com Deus, essa reconciliação com o próximo, essa reconciliação com a gente mesmo. É quando a gente começa a entender que a gente é filho de Deus e que mesmo que a gente seja imperfeito, Deus nos chamou, Deus nos escolheu. E quando eu olho para mim e vejo minhas debilidades, eu falo, o Senhor que me chamou. Ele me escolheu do jeito que eu sou, Ele sabia das minhas fragilidades e Ele está aqui comigo e eu vou fazer o que eu puder para melhorar e Ele está comigo. É olhar e aceitar e falar, eu amo eu me amo. Não é aquele eu me amo humanista que fala eu me amo, eu faço o que eu quiser. Não, é eu me amo. Mesmo com todos os defeitos, eu vou lutar para consertar, mas eu vou ter misericórdia e graça de mim. Quando chega alguém para mim e fala, pastor, eu pequei, eu oro com essa pessoa, eu choro, eu ajudo a arrepender, eu cuido, eu falo, você quer ir para o monte, você quer fazer alguma coisa, vamos buscar força para o Senhor, a gente quer ajudar, né? Quem é líder de céu também faz isso com certeza, quem é discipulador, quem já cuidou de alguém, a gente faz de tudo para ajudar a pessoa, a gente tem misericórdia e graça. Mas e a gente que é crente velho? Quando a gente erra, quando a gente peca, a gente tem a mesma graça e misericórdia que a gente teria com outra pessoa? Será que você falaria igualzinho se chegasse alguém para você aqui agora? Ou você por você é carrasco? É fatalista? Você já fala, não, você é ordinário mesmo. Você tá vendo? Você não sabia. Nem crente você não é de verdade. Você não é digno, não merece. Nem devia ceiar hoje, porque está em pecado. Tem gente que é assim, é fatalista consigo mesmo, mas com o outro é gracioso. O que é restauração consigo mesmo não é se amar e aceitar tudo que você faz. É se amar quando fala, o Senhor me ama, e o Senhor é comigo, e Ele está cuidando de mim, inclusive dos meus defeitos. Então eu também vou cooperar para a obra de Deus comigo, como eu faço com meu irmão, como eu faço com Deus, eu vou fazer para comigo. E uma outra esfera de reconciliação que Deus quer fazer na nossa vida, é a reconciliação com a natureza, com a criatura, com as criações de Deus. Como que Deus reconcilia a gente com ela? Através da nossa consciência de mordomos. Quando a gente entende que nada é meu, que eu não possuo nada, que eu não tenho nada, que eu não sou dono de nada. Quando a gente percebe que na verdade tudo que a gente tem foi Deus que deu, seja o dinheiro, seja a natureza, seja os animais, seja a vida, seja os outros, seja as pessoas ao redor. Tudo foi Deus que me deu. Tudo foi o Senhor que colocou para que eu tivesse a responsabilidade de zelar sobre isso. E quando a gente tem essa consciência, automaticamente tem visão cultural, visão ecológica, tem consciência dessas coisas todas, que as pessoas têm que fazer campanha para os outros não fazer de errado. Mas se a gente tiver uma consciência de que nada pertence a gente está cuidando porque é de Deus, a gente não joga lixo na rua, porque eu não estou jogando lixo na casa dos outros. Mas ninguém joga lixo dentro de casa porque é meu. Eu não vou jogar na rua porque essa rua tem um dono. Eu não vou arrancar uma árvore, botar fogo num pasto, porque esse pasto tem um dono, é Deus. Então são pequenas coisas que nós precisamos entender. O caminho que Jesus construiu de reconciliação na cruz foi um caminho que perpassou
O homem com Deus, o homem com o homem com a natureza e o homem consigo mesmo. Faça um autodiagnóstico nesse dia, né? A gente gosta de tirar esse dia da ceia para fazer esse autodiagnóstico. Bom seria se a gente fizesse todo dia um pouquinho. Mas graças a Deus por essa uma vez no mês que a gente pode tirar esse tempo maior. A gente ainda tem 10 minutos para acabar. Eu quero que você, ou de joelho, ou de pé, ou sentado, fique à vontade no seu lugar. Rodrigo, você vem? Enquanto o Rodrigo toca aqui um pouquinho, eu quero que você ore. Ore, coloque diante de Deus seu coração. Coloque diante de Deus as suas motivações. Você que está em casa também, procure um lugar reservado, que você possa fechar seu olho, orar, para não distrair. Avalie seu coração diante de Deus, se algum desses sintomas estão presentes, quais deles estão, se mais de um, se vários. Se são coisas que você mesmo sabe que tem que ser resolvidas, ou se são coisas que você às vezes não conhece, não sabe. Peça o Espírito Santo para jogar luz. Peça o Espírito Santo para jogar discernimento, para trazer à tona aquilo que precisa ser tratado. Peça o Espírito Santo para trazer cura, restauração. Peça o Espírito Santo para trazer vida onde existe morte. Para trazer à tona aquilo que está escondido, que está fechado, lá nos porões mais escuros. É pedir ao Senhor para fazer mudança. É pedir para Ele, Senhor, olha, eu entendi que o Senhor morreu por mim na cruz e que isso me possibilitou chegar até o Senhor. E eu já entendi que eu sou seu filho. Às vezes a gente já entendeu isso, mas eu ainda não entendi os outros processos que o Senhor quer restaurar na minha vida. Só às vezes quer restaurar hoje a minha vida com os irmãos. Não sei se você tem dificuldade de se relacionar, dificuldade de perdoar, dificuldade de lidar com gente. O Senhor quer restaurar isso também que caiu. Na verdade, o Senhor já restaurou, as algemas já foram soltas, mas às vezes a gente se acostumou com aquele peso e a gente não abriu a grade para ver que a porta está aberta. Não deixe Satanás colocar nenhum peso a mais do que a vida humana, natural, já tem sobre nós. Não seja acorrentado por nada que não seja a graça e o amor de Deus. O apóstolo Paulo fala que o Senhor o prendeu e ele se torna escravo da graça. Não aceite nenhuma escravidão que não seja a escravidão do amor de Deus, da graça de Deus. Deixa Deus reconciliar você consigo mesmo. Às vezes a gente é tão carrasco, a gente é tão cruel com a gente. Ou então o extremo oposto, a gente pode ser às vezes muito permissivo com a gente, aceitar tudo. Deus sabe exatamente a medida certa. Peça ao Espírito Santo me avalia, o Espírito Santo me diagnostica, porque só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor tem a medida certa, nem para mais nem para menos. Só o Senhor tem a medida certa, nem para mais e nem para menos. Enquanto você vai orando, meu irmão, eu vou pedir para os diáconos passarem a ceia. Mas continue orando, esse é um momento. Eu sei que você tem um momento em casa também, você tem a noite para orar, mas às vezes você vai chegar lá, vai ter tanta coisa para fazer. Gasta esses minutinhos agora, investe esses minutinhos no seu relacionamento com Deus. Não deixe de ceiar por erro, por falha alguma. Seja ousado e peça ao Senhor um conserto agora. Ao invés de se abster de participar da comunhão, participe com ousadia, pronto, disposto a abrir mão daquilo que tem te afastado do Senhor. O perdão está disponível. Aquele que pede, encontra. Aquele que bate, abrir-se-lhe-á. O Senhor diz que Ele está à porta e bate. Se alguém abrir, Ele entra e ceia com Ele. Abre essa porta, meu irmão.
Jesus, esse é teu sangue. A cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue que nos lava, dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. A palavra do Senhor diz que se dissermos que não pecamos, fazemos o Deus de mentiroso e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 2,1 diz: meus filhinhos, isso vos digo para que não pequeis. Mas se porventura pecardes, tem junto ao Pai um advogado, Jesus, o homem. Por isso nós vamos clamar o sangue do Senhor nessa noite, enquanto nós refletimos sobre isso. Pelo seu sangue, leva-me além de todas as alturas, onde ouço tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é teu sangue. A cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nós sabemos que o pão simboliza o corpo e o cálice simboliza o sangue de Cristo, que foi moído e derramado na cruz do Calvário por nós. A palavra de Deus diz que aquele que não discerne o corpo não é digno de participar e come com a sua própria condenação.
Nós discernimos o corpo quando nós entendemos que nós fazemos parte de um corpo do qual Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Quando você olha para o lado e vê esse irmão, assim como você, com imperfeições, mas lutando, batalhando na fé, perseverando na batalha pela fé. Você olha para esse irmão e reconhece que ele também é parte do corpo, você discerne o corpo. Quando você olha para o lado, percebe que esse irmão, branco, preto, amarelo, esse irmão pequeno, grande, forte, fraco, magro, gordo, homem, mulher, brasileiro ou de qualquer outra raça, não é mais ou menos importante do que você. Que nem tem rico, nem tem pobre dentro da igreja, que não tem diferença para Deus. A gente discerne o corpo. Quando a gente percebe que não existe um mais ou menos, mas todos nós somos igualmente importantes no reino de Deus, compondo um grande corpo onde o cabeça é Cristo, o nosso Senhor. Esse é o critério para participar da ceia: entender, discernir, compreender o corpo de Cristo. Nós sabemos que a ceia foi instituída na noite que Jesus foi traído, e ele partiu o pão, dividiu entre os seus discípulos e falou com eles que esse era o corpo dele, que era distribuído. Simbolicamente, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E também ele deu o cálice e falou que esse era o sangue dele, da nova aliança. E que a partir daquele momento se constituiria algo novo para nós. Algo que jamais nós conseguiríamos entender. Deus pagou na cruz do Calvário por mim e por você. Por todas as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que hoje deixa a gente viver em paz, que hoje deixa a gente viver feliz, em pazes com Deus, foi cobrado de Jesus na cruz. Ele foi moído, esmagado. Não foi a dor física ou a dor emocional que foi a pior, foi receber a maldição da humanidade toda no nosso lugar, nele, no único ser. Recebeu o pecado de toda a humanidade, não só ser amaldiçoado, mas se fez maldição por mim, por você. Ele se fez maldição por nós. E é isso que nós celebramos. Jesus deixou um legado e Ele pediu para nós, todas as vezes que nós cearmos, independente do dia, da hora, todos os dias que nós cearmos, que nós anunciássemos a morte dele até que Ele venha. Porque Ele virá um dia, certamente Ele virá. Amém? Coma o seu pão, beba do seu cálice, lembrando que Ele vem. Cristo em nós, a esperança da glória. E essa esperança que nós buscamos. Glória a Deus! Se longe de mim, o teu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, só vejo agora. Percebo quão maravilhoso Ele é, e o quanto Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, teu amor incondicional.
Por isso, nessa noite, podemos celebrar com a ressurreição. Somos tua herança, Ele é nosso galardão. Fidelidade e graça nos atrai a redenção. Sagrados no oceano, estamos aflorando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com esse sentimento. Quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Em ciúme de mim, o teu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, só vejo agora que é cedo, o maravilhoso Ele é, e o quanto Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Declare, me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Aleluia. Meu irmão, você que está em casa e você quer caminhar com o Senhor, precisa se reconciliar, entre em contato conosco, nós estamos aqui para servir. Pode nos chamar aí pelas redes sociais. E vocês, né, que são já salvos em Cristo, se precisar de alguma coisa, também estamos aqui para atendê-los. Eu abençoo a semana de vocês. Vamos ver uma semana santa e linda em nome de Jesus. Amém.